Time de alfabetizadores, bem-vindos ao Interações Pedagógicas 2018. Para conversar, refletir sobre a escrita na alfabetização, estão aqui no estúdio Alessandra Teixeira Ribeiro Dantas, professora regente na Escola Municipal Dom João VI, na terceira CRE, Cláudia Marçal do Nascimento da Silva, professora regente e especialista em alfabetização, também da Escola Municipal Dom João VI, a doutora em letras com ênfase em estudos da linguagem, professora do Colégio de Aplicação da UERJ e professora de língua portuguesa da Secretaria Municipal de Educação aqui do Rio de Janeiro, Jonê Carla Baião, e Valdemar Ferreira da Silva, professora integrante da Gerência de Alfabetização da SME. Obrigada a vocês pela presença aqui no Interações Pedagógicas. Vamos começar o Interações de hoje assistindo um vídeo sobre o trabalho realizado pela Escola Municipal Dom João VI. Vamos lá. Pegou! Deixa eu continuar. Puxa, faz tempo que eu não brinco no balanço. É muito relaxante. O planejamento é o único forma de alcançarmos o mesmo objetivo, das turmas estarem caminhando igual. A questão do apoio, das dificuldades, das coisas que a gente precisa replanejar para recomeçar, a gente observa juntos, aí cada um dá o seu olhar. Se houver necessidade de replanejamento, a gente está junto na questão o que aconteceu com a turma dela, o que aconteceu na minha de diferente, e também respeitando o projeto, que é Meu Brasil Brasileiro. A gente escolheu um autor brasileiro e por isso que a gente está trabalhando sempre juntas. Estou muito contente que há 2 meses eles chegaram bem no princípio do processo ainda da leitura e da escrita. E agora, nesses 2 meses, já avançaram bastante, conseguiram concluir já a escrita do nome completo, estão sistematizando bem a escrita de várias palavras que a gente vem trabalhando, e isso vem me deixando muito contente. Aonde que a Mônica se escondeu primeiro? Atrás do muro. Atrás do muro. Por quê? Porque a Cebolinha estava cantando. Agora o A. Muito bem. Engra. Para fazer gra, G, R, A. Engra. Como eu faço sa? C cedilha com A. Engraçado. A gente escolheu as historinhas em quadrinhos por ser um gênero textual infantil. E a gente seleciona os nomes dos personagens, a gente faz interpretação dos textos. A gente procura sempre usar a questão da ludicidade para atrair, para envolver as crianças, para a gente conseguir a sistematização de maneira natural. Eles ficam mais envolvidos e a gente consegue o nosso objetivo com mais facilidade e rapidez. Mônica! Muito bem, A integração do planejamento é muito eficiente, ajuda, porque as salas são com os mesmos apoios, os mesmos recursos, então a gente se complementa, se precisar de um suporte, tem nos 2 ambientes. O planejamento é feito igual e a gente tem as salas bem próximas, então precisando de um recurso ao lado, sempre tem o apoio uma da outra. Eu primeiro quero dar os parabéns, antes de começar com as perguntas, porque que salas de aulas caprichadas e cuidadas, os fantasminhas nas cadeiras, né? Então, parabéns mesmo. Cláudia, eu começo com você. De que maneira as práticas sociais de leitura e escrita estão presentes na sua sala, na sua aula? Em todo momento. A gente escreve um pouco de tudo, começamos pelo nome das próprias crianças e agora eles já têm outros interesses, já expressam interesses diversos pela escrita e a gente aproveita tudo, aquilo que eles trazem, os desejos deles de se expressarem, a vontade de escrever, nome de personagem, nome de brinquedo, nome dos colegas, bilhetes, qualquer coisa que eles desejem, a gente vai
sistematizar, vai ajudar, vai apoiar para que eles possam experimentar a escrita. Janei, quer falar alguma coisa? Sim. É interessante, né? Quando a Cláudia diz assim, qualquer coisa, porque a linguagem é isso, né? A linguagem está em todos os lugares, está em todos os espaços. E quando a criança percebe, como é o caso que a gente vê ali, o envolvimento deles com a escola e com a escrita, né? Traz a escrita que está na vida, né? Não traz, ela está na vida, está na escola, ela acontece. Né? Não é essa situação de trazer, como eu estava falando, não. Acontece ali porque acontece na vida. Então, há uma necessidade natural, né? Uma necessidade natural. E há um interesse naturalmente, quer dizer, não é um natural porque é provocado e estimulado para aquele espaço. Porque senão a gente poderia fazer a separação, né? Vida e escola. E a gente vê que não, né? Quer dizer, o interesse das crianças pela escrita tá porque é interesse pelo conhecimento, é interesse pela linguagem mesmo, né? Por tudo, né? Você estava contando nos bastidores que a aula foi sobre o biscoito, né? Eles trouxeram o biscoito. Como é que foi essa história? Nós estávamos falando sobre o W de wafer, que está relacionado a uma palavra que foi o estopim da questão. E eles quiseram escrever mais, quiseram ampliar isso, quiseram escrever sobre o biscoito, sobre a marca do biscoito, sobre as informações do rótulo, sobre o nome da marca. E a gente foi liberando e eles foram produzindo espontaneamente. Pensando sobre a língua. Pensando sobre a língua, os sabores, porque tinha diversidade de sabores do wafer, então eles queriam expressar individualmente, cada sabor tentando produzir essa palavra. E é desafio, né? Porque assim, a gente, em outros tempos, você diria, nossa, o waffle não é uma palavra que a criança vai escrever. A gente dizia, pelo olhar do adulto, né, que lida com a língua, o que era possível entrar na escola e o que não era. A gente selecionava, separava. E numa situação como essa, a gente se vê, né, assim, acontece, né? E você permite, você não vai dizer, não, agora não vamos falar do W, não, agora a gente está no B. Não, depois você vai escrever o waffle, é muito difícil, né? Agora a gente vai escrever bola, vai escrever sala. Então, assim, era uma visão polarizada da língua. A questão do wafer ficou simples para eles por conta da marca, da visualização do rótulo, mas eles ampliaram com a escolha dos sabores. O wafer de morango, o wafer de chocolate, e aí dentro das dificuldades ortográficas foram superadas e eles conseguiram expressar essa questão das marcas é interessante, né? Eu, em sala de aula também, um aluno, logo nos primeiros dias de aula, quis escrever Sky. E aí, Sky, né, é uma marca, tá? Então, tem lá o símbolo, né, o SKY, mas ele começou a pensar como ele faria essa fonetização, né, esse processo de que fonema colocar. E ele escreveu I-S-K-C-A-I, Sky. E aí o conflito que fica é porque, assim, do ponto de vista da língua, ele estava pensando sobre a língua e estava colocando os fonemas ali. Do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, ninguém leria aquilo como Sky. Né? Então, assim, e aí você dando os dois elementos, né? Mostrando a forma pública, né? da propaganda, do que está midiático, e a reflexão linguística que está posta, né? Para pensar sobre. E o desejo dele foi expresso, né? Eu estou pensando aqui, contextualizar a vida da criança nesse momento de alfabetização é muito importante, né? Quando você traz esses elementos da vida dela para a sala de aula, é importantíssimo, né? Para esse processo de... É considerar o sujeito, né? Flávia, né? Alessandra, Valdemar, Cláudia. É quando a gente considera aquele que tem... Que o processo na escola, que a vida na escola é uma vida feita de sujeitos diferentes, cada um com suas histórias. E quando a gente aceita que quando a gente entra em sala, a gente sabe que essa pluralidade vem e vai aparecer. E aí eu digo que é bem o que Emília Ferreira dizia lá, Emília Ferreira, né, dizia quando a gente começava as leituras dela lá em final de 80, em que ela dizia que é importante ao professor saber ouvir e saber ver. Né? A gente tem que ter uma sensibilidade, uma escuta de perceber que essa pluralidade vai acontecer para a gente dar eco, dar voz e potencializar, para não fazer como a gente fez por muito tempo. Né? Selecionar o centro de interesse das próprias crianças, né? Partindo deles mesmos para a gente poder explorar. Agora, eu quero falar com você, Alessandra. Olha só, como é que você tem mediado as situações de produção escrita com a turma? Bom, eu tenho até um exemplo nessa semana.
estava em busca de uma atividade que fiz mês passado e fui comparar o trabalho dessas crianças, né, que fizeram essa atividade com o que eles estão agora. E assim, fiquei muito, muito feliz que encontrei, falei até com a Cláudia. A primeira coisa que eu fiz foi procurar para mostrar, nossa, olha a evolução dessa criança, como ele está aqui, como ele avançou para esse lado, né? E aí a gente vai ficando muito contente, já transcorre, né, o planejamento para outro lado, em busca de alcançar um objetivo até melhor. Agora, você estava comentando, antes da gente começar a gravação, sobre uma atividade que foi feita em cima do gibi, que é o que vocês trabalham, né? Com relação ao Cebolinha, não é isso? Sim. Como é que foi? Eles foram avaliar, né, as palavras que o Cebolinha falava errado na história. Então, eles foram consertar, né, na verdade. Então, eles procuraram primeiro a palavra, a gente registrou a palavra da forma errada, um cartaz, e embaixo nós promovemos que eles pensassem como era a escrita daquela palavra de fato, da forma correta. E foi bem legal. Se sentiram, na verdade, empoderados, né? Pela corrigindo correção do Cebolinha. personagem. E acharam até engraçado, uns até achavam graça. Nossa, ele fala assim. Aí passaram a escrever da forma certa. Ah, eu estou ensinando Cebolinha, olha lá. E ao mesmo Foi bem tempo, legal. né, é possível a gente perceber, até que a gente viu na escola, o trabalho de vocês, que é um trabalho integrado, né? É um trabalho de escola. Né? Então, na medida em que a criança percebe que esse trabalho, né, dentro, né, das possibilidades da escrita, que vocês vão dando essas pistas, né, essas dicas, quando vocês colocaram lá, né, de que maneira escreve essa palavra, vocês vão dando a oportunidade da criança pensar a escrita. Né? E aí, a partir desse pensamento, ela começa a trabalhar refletir. as possibilidades e as hipóteses sobre essa escrita. Então, como que isso é dinâmico e vivo ao mesmo tempo? Porque a língua é isso, né? Então, quanto mais a gente tem uma sala de aula viva, né, que traga, né, de maneira intensa, olha, o rótulo de um biscoito, né, que não estava previsto no planejamento, um estopim, né, para que vocês possam se utilizar, né, e, ao mesmo tempo, encorajar essas crianças a pensar. E aí, a criança, lógico, né, ela é extremamente espontânea, criativa. Né? Sou capaz, consegui, ficam felizes com isso. Quando a gente pegou ontem o trabalho que fomos corrigir, aí eles ficaram contentes. Nossa, eu consegui. Eu cheguei lá, eu busquei o objetivo e consegui alcançar. Foi bem legal. Eu agora quero fazer uma pergunta à Cláudia e à Alessandra, né? A Alessandra falou muito empolgada, assim, estávamos discutindo e eu corri para a Cláudia. Verdade. Eu uso muito esse termo, né? Eu corri, porque a gente se sente muito isolado no trabalho do professor, né? A gente se sente muitas vezes fragilizado, desesperado. E quando a gente encontra pares, para se apoiar. né, é se apoiar. É exatamente isso, né? A gente vai junto e quando faz alguma descoberta, os meus olhos arregalam, né? Eu saio muitas vezes no corredor da minha sala, eu busco para mostrar alguma coisa a alguém. E chego lá na sala dos professores, né? Olha só o que ele escreveu, não sei o quê, e às vezes o colega olha, só você está conseguindo ler isso. Aí vem aquela frustração, né? Mas quando você encontra um parceiro que lê com você, que vibra com você, como é, Alessandra? É muito emocionante. Eu estou sempre buscando, sempre falar, aqui, Cláudia, olha o que esse menino fez, olha como é que eles são. Aí ela sempre vem também de um lado positivo para cima de mim. Aí isso vai... Essa parceria é muito fortalecedora, porque a partir disso a gente consegue criar mais, melhor, consegue verificar, autoconfiança, consegue verificar com mais propriedade as produções das crianças para poder partir para novas possibilidades. Planejamento conjunto, né? Super conjunto. Ai, que bom, essa dobradinha está dando super certo. Essa pergunta agora é para você, Joné. Olha só, do ponto de vista linguístico, quais reflexões e estratégias são fundamentais ao professor alfabetizador? Eu acho que Cláudia e Alessandra, né, estão mostrando isso para a gente. A importância da infância, né? Primeiro, valorizar a infância. A gente está falando aqui da alfabetização, especialmente nessa etapa, né, de 5 a 8 anos em algumas escolas, né? 6, 8, 5, 8. Então, assim, são crianças. E, às vezes, a gente esquece esse espaço do brincar, da troca entre pares, né? E, fundamentalmente, da oralidade. Então, eu destaco esse espaço do brincar,
do lúdico nesse sentido do desafio, da troca entre pares, que a gente falava entre professores, também a troca entre as crianças, e a importância da oralidade. A gente cada vez mais a gente tem que valorizar na escola esse espaço, né, de uma língua viva e de uma língua discursiva, de uma língua argumentativa, de uma língua de todos os gêneros que a gente usa no dia a dia, e tirar aquela impressão de que na escola, para se ensinar, tem que ser só com papel, tem que ser só um processo passivo, de ler o que o outro escreve, né, e desse momento de pouca importância para esse sujeito, para essa oralidade. E outra coisa que eu destaco é a questão de olhar essa língua como uma língua plural. Todo mundo aqui, né, nós temos consenso de que a língua é vária, né, de que há variedade na língua. A gente sabe que existem os sotaques diferentes, que existem os vocabulários diferentes. Isso qualquer falante intuitivamente já sabe. Mas na hora que a gente entra na escola e que a gente vai planejar, na ânsia de um modelo certo, de um modelo único, a gente torna a língua una. A gente torna a língua como se fosse um modelo único para todo mundo. E aí a gente apaga, silencia os diversos falares. Diminui a oralidade, porque na oralidade é o espaço do erro, né? E até, algumas vezes, até ingenuamente, a gente diz, não, você pode falar assim, mas não pode escrever. Como se pudéssemos usar dessa prerrogativa, né? Então, assim, exemplificando um pouquinho isso, a gente tem uma tradição, né, e como leigo a gente até diz isso, são 5 vogais em língua portuguesa, aí na alfabetização, quando a gente vai ensinar a criança. Olha, o O de ovelha. Aí a gente começa a olhar que ovelha não é com O, é com O. Olha, o E de escova, escova é com E. Mas e o tomate? Vamos pensar essa variação linguística, quantas possibilidades a gente tem para tomate? Né? Tomate, tomate. Se eu fizer aqui, a gente vai uma... Então, assim, e aí a gente apaga isso, entendeu? Então, assim, pensar algumas coisas básicas. Não são 5 vogais. Para nós, professores alfabetizadores, isso é importante. Na verdade, são 7 vogais. Né? São 7 vogais na posição tônica. Mas em posição átona e final, né? A gente reduz para A e U. Né? Então, é dente... Não é ponto. Então, assim, são conhecimentos, às vezes, linguísticos, que a gente ainda tem que partilhar mais com os pares, estudar um pouco mais a nossa língua, né, desse ponto de vista estrutural, para a gente também lidar com o aluno em sala. Né, Jane, no caso, no trabalho da Cláudia, né, e da Alessandra, a ludicidade, elas trabalham com o jogo. Né? E aí, naquele momento que as crianças saem do espaço, né, da mesa, da cadeira e vão para o chão, né, e elas vão brincando com as sílabas, com as letras, permite à criança, nesse momento, essa percepção, né, de quando que ela, ao falar, né, ela fala de um jeito, mas a escrita se dá de outra, né? A gente utiliza uma outra letra. Então, elas conseguem, através, né, da brincadeira, talvez tenha sido essa, né, inclusive a proposta, a intenção de vocês, e a criança, ela vai percebendo, eles põem realmente brincando, em jogo vão colocando em jogo, né, a língua, porque assim, a gente observa que eles foram montando e desmontando, e nesse montar e desmontar é que a criança consegue perceber de fato, né, que a gente fala de um jeito, mas a gente vai escrever de outro. E aí, a partir dali, ela vai para a escrita, e aí, na escrita ela, né, ratifica exatamente aquilo que ela pensou lá atrás no jogo. A brincadeira, o encantamento é sempre a nossa base. A gente parte da brincadeira, infância, do encantamento da infância, para que eles consigam e ajam naturalmente, vão adquirindo e ampliando seus conhecimentos de maneira natural. E às vezes nem só dentro da sala, a gente vai para o pátio, vai para o lado de fora da escola, mas da escola não, do lado de fora da sala de aula, buscando sempre a brincadeira, e depois a gente vai para a sala. E eles gostam muito. E eles ocupam esses espaços muito bem, né? Eles se apropriam desses espaços. Nossa escola, a gente deu sorte que tem um espaço muito rico, a gente explora bastante. Bastante. E desconstrói um pouco aquela ideia, né? De que aula. agora é a hora de aprender. E aí os outros espaços, nós estamos aprendendo? Estamos, né? Também. Estamos construindo.
É interessante vocês tocarem nesse ponto, e você já falou um pouco da prática com o gibi, que é lúdica e tal, como que as crianças se sentiram bem em fazer a correção, Sim. né, do texto. E aí a pergunta para vocês duas agora é o seguinte, como seus alunos se colocam diante da leitura e da escrita? Sentem-se encorajados a produzirem textos e a revisarem o que escreve? Sempre. Sempre. A gente começa desde o início, desde agora. Aqui estão as produções finais, mas desde essas crianças do primeiro ano deste ano já estão experimentando a produção escrita com coragem, estimuladas pelas imagens, estimuladas pelos personagens, estimuladas pelo desejo de se expressar. A gente diz, mas e se eu escrever errado? Não tem problema. Você pode escrever do jeito que você achar que deve. Mas como é que vocês fazem? Por exemplo, dá um exemplo de uma aula prática. Assim. Eu vi aqui que tem vários temas, né? Vocês Aí foi trouxeram... livre. Eles fizeram desenhos e depois disseram sobre o que desenharam. Eles primeiro desenharam, deixaram a imaginação fluir. Depois do desenho é que eles foram se expressar pela escrita. Que interessante. É interessante as diferentes linguagens, né? O capricho deles com o desenho, com pintar, né, as diferentes cores, quer dizer, e depois o cuidado das professoras, né, com a produção. Outra coisa que é bem interessante nesse trabalho, né, a gente olhar como a língua em jogo está aqui, além do aspecto visual de todo esse cuidado, a Cláudia comentou assim, é livre. Eu falo muito sobre, e pratico isso lá na sala em alfabetização. Quando a gente olha uma produção de uma turma, você vê a discursividade, a subjetividade em jogo mesmo, quando cada aluno escolhe o seu tema e vai fazer diferente. O trabalho do professor fica aumentado, triplicado, né? É trabalho de fôlego e de pares, né, Alessandra e Cláudia? Porque, assim, é diferente de você dizer que todo mundo vai escrever sobre a Copa do Mundo. Né? Pode até, tem que tomar muito cuidado quando a gente fala assim, porque em alguns momentos a gente vai fazer uma produção de Copa. Né? Mas, assim, essa não passa a ser a única opção e a opção mais intensa na escola. O espaço maior da escola é o espaço da troca, é o espaço da pluralidade, é de fato o espaço das diferenças, né? E aí os temas todos vão aparecer. Que vem de dentro da criança, né? O que ela está querendo dizer naquele momento da história. O que ela pensa sobre e assim, o que eu posso dizer que foi algo assim, não sei se caberia, nem proposital, né? Eles, primeiro fizeram só o desenho. Eu vou desenhar o que eu quiser. Jamais pensaram que depois eles iam escrever sobre isso. Então, assim, às vezes quando a criança vem já na intenção, eu vou ter que escrever, então deixa eu pensar em algo para desenhar do que eu saiba escrever. Então, aqui não. Primeiro foi proposto o desenho, então eu vou desenhar livremente o que eu quero. E a escrita acabou fluindo. A folha estava dobrada, como tem a marcação, eles não acharam que era só o desenho. Se expressaram pelo desenho. Eles se expressaram mais livremente, mais à vontade. Turma de primeiro ano, né? Sim. Então, vocês vejam, né? Porque, assim, aqui no texto do João Vitor, por exemplo, ele, né, se vocês começaram com a proposta do desenho, né, é importante a gente ressaltar, né, que o desenho também é uma forma de registro, né, de escrita. Nesses momentos, as crianças trazem nas marcas dos seus registros aquilo que está intenso. Né? E aqui no texto do João Vitor, ele traz, né, nesse texto muito interessante, porque estava incomodando a ele o fato da mãe estar doente e toda a família mobilizada para ajudar a mãe, né? E ele conta que o pai foi para a farmácia, foi comprar o remédio para a mãe, e ele, então, deu o remédio, levou o comprimido, né, para sua mãe. Então, assim, é exatamente o que a Jonê traz. Né? Então, a vida, né, é intensa e é preciso também ter o lugar, né, na escola, né, no processo de alfabetização, para que essa criança tenha o lugar, né, e o tempo de escrever o que ela pensa, o que ela está sentindo, como que ela percebe. Então, à medida em que a gente traz sempre uma atividade fechada, né, que momento isso se dá? Né? Em que momento a gente tem o olhar cuidadoso, a escuta sensível, né, sobre o que essa criança traz. E somos sujeitos históricos, né? Não só essa criança, mas também nós, professores, né, chegamos muito, né, muitas das vezes em sala de aula, né, carregados, né, de sentimentos, de dor, né, de desejos, e isso circula, né, dentro da sala. Eu também chamo muito a atenção
para o fato de nós, professores, sermos leitores. Eu falo muito disso, né? Nós lemos muito, né? Mas a gente pouco se habituou a ler o texto do aluno como texto, como autoral. A gente se acostumou a isso, João Vanderlei Geraldi já fala lá no texto na sala de aula, né? A gente se acostumou que na escola a gente desempenha papéis. Então, o professor como papel de professor, o aluno no papel de aluno. E o texto como redação escolar. E dessa maneira, a gente lê para corrigir, lê para buscar o erro. Isso quem diz é Geraldi, né? João Vanderlei Geraldi. E aí a gente vai tendo que aprender a ler o texto do aluno respeitando como a gente lê os textos clássicos, né? E aí a gente vai... Valdemar acabou de fazer aqui, né, uma leitura profunda do texto do João Vitor, que se você olhar, tem 5 linhas. Mas ele, como leitor, ele traz elementos que é assim que a gente faz o tempo todo. A gente faz inferências, a gente completa o texto. Ninguém lê e fica assim, nossa, está faltando isso, está faltando aquilo. Não, a gente lê inferindo. E muitas vezes, quando a gente não entende um texto, a gente se coloca no lugar do não saber. Nossa, esse autor escreve difícil, né? Sou eu que não sei. O aluno não. A gente esvazia esse lugar e diz, olha, ele não estou entendendo, então é ele que não sabe. Então, assim, acho que é uma reflexão muito boa para a gente fazer de ler o texto do aluno querendo saber do que ele está dizendo. Por isso mesmo que não teve a correção. A gente só recebeu e guardou e leu, mas não teve correção ortográfica nesse momento. É bom para a gente pensar que o vídeo que a gente assistiu é das crianças de agora, deste ano, que estão começando o processo, né? A gente está entrando em maio aí. E essas produções são da turminha do ano passado. Isso aí. Né? Queridas e querido, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui no Interações Pedagógicas. Obrigada pela participação. E para vocês, professores que estão assistindo ao Interações Pedagógicas e estão prontos para reflexão na sua escola, a gente fica com o próximo programa, então. Até lá. Tchau. De que maneira as práticas sociais de leitura e escrita estão presentes em sua aula? Como você tem mediado as situações de produção escrita em sua turma? Quais estratégias você tem adotado para levar seus alunos à apropriação da escrita e da leitura? Quais delas você considera significativa do ponto de vista da reflexão linguística? Como seus alunos se colocam diante da leitura e da escrita? Sentem-se encorajados a produzirem textos e a revisarem o que escrevem? Então, hoje eu vou apresentar para vocês um tabuleiro de história. O que a gente vai precisar? Vai precisar de uma caixa de presente, que pode ser caixa de pizza, caixa de alimentos, enfim, cola e uma tesoura. E revistas. Aqui eu já trouxe algumas palavras separadas, recortadas e algumas gravuras também. A ideia é fazer isso, gente. Aqui, ó. A gente cola gravuras em volta de um tabuleiro, né? Eu uso caixa, porque, na verdade, ele já tem a dobradura de um tabuleiro, fica mais fácil. Vai colando tudo em volta e as gravuras ficam para fora, de modo que as crianças, quando joguem, fiquem em volta e as gravuras fiquem de frente para ela, né? Aqui eu misturei, eu fiz palavras e gravuras. A gente pode fazer só de palavras ou palavras e gravuras. E a brincadeira é com dado. A gente joga o dado e aí vai andando pelo tabuleiro com pino. Aqui eu fiz com 2 alunos, eu fiz 2 personagens. A gente pode usar 2 personagens, podemos usar um personagem só, pode ser várias histórias, uma história só. E isso a gente vai combinar com eles antes de começar o tabuleiro. Por que é importante deixar tudo fechado? Porque se deixar algum momento aberto, a tendência do aluno é começar daquela parte que está aberta. Então a gente combina onde vai começar a nossa história na gravura. E dali a gente segue. Cada vez que um aluno ele vai cair numa gravura o dado, o pino, né? A gente vai caminhar até aquela gravura, ele vai começar a falar aquela história. Aí ele falou, o outro joga, a história continua. Então a gente tem que fazer o quê? Ler a história que está escrita para que ele possa continuar. Com isso, os conectivos, as emendas do texto vão acontecendo naturalmente. Então vai entrar o então, no dia seguinte, por enquanto, isso vai caminhando. Então a criança acaba saindo de um texto acartilhado para que um texto com coesão e coerência, isso vai fluindo muito bem.
E aqui eu fiz tabuleiros variados. Esse aqui é temático, a gente estava falando sobre história, sobre escola. Então a gente fez o tabuleiro com temas de escola. A gente pode fazer o tema que a gente quiser, dependendo do assunto que a gente queira discutir em sala. É isso, gente.